A segurança digital não para de evoluir e precisa se antecipar aos golpes virtuais, que também crescem em um ritmo acelerado. E um meio importante de guardar as suas contas é a verificação em 2 fatores. Um mecanismo muito simples, mas que pode ser a diferença entre você virar vítima de um crime digital ou continuar protegendo informações pessoais, dinheiro e a sua privacidade. Mas como é que esse método funciona? Qualquer um consegue fazer essa configuração? Existe um formato melhor que o outro? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. A autenticação em 2 fatores, às vezes chamada de verificação em 2 fatores, dependendo do serviço, é um recurso de segurança digital que adiciona uma segunda camada de proteção nas suas contas online, para além do meio tradicional, que normalmente é a autenticação por fator único, muito provavelmente uma senha. Esse é um mecanismo que tem como objetivo garantir que a pessoa que inseriu o login e a senha de acesso seja mesmo o verdadeiro dono da conta, e não apenas alguém que conseguiu essas credenciais de acesso por algum golpe, por vazamento de dados ou até o auto-preenchimento num aparelho roubado. Para fazer isso, ela tem um passo a mais antes de liberar o acesso a uma conta, seja de e-mail, rede social, banco ou de acessos a várias coisas de uma só vez, como o perfil da Google ou o Apple ID. E olha que em muitos casos o problema não é nem ter uma senha fraca ou óbvia, embora esse ainda seja um problema muito frequente e muito comum, como fica evidente quando bases inteiras de cadastros são vazadas por criminosos. E um fator é independente e diferente do outro, ou seja, sem conexão direta entre os códigos ou os métodos. A questão aqui é que uma senha pode ser muito boa, extensa, cheia de caracteres especiais nada óbvios, mas se ela for vazada depois da invasão a um banco de dados, ela fica tão desprotegida quanto outras. A primeira patente de um serviço de verificação de identidade, ainda sem o nome que a gente usa hoje, foi registrada na década de 1980. Mas outras tecnologias parecidas foram surgindo, inclusive uma da operadora norte-americana AT&T e outra da Nokia. E se esse mecanismo hoje é usado em quase qualquer conta, ele começou principalmente nos meios bancários e corporativos. Mas muita gente do mundo dos computadores já esperava a adoção de novos métodos. É um caso especial da Microsoft e do cofundador Bill Gates, quando ele ainda era CEO da empresa. O Bill Gates sempre foi um inimigo das senhas comuns e acreditava que elas seriam substituídas algum dia por métodos menos monótonos e trabalhosos de identificação, sem perder a segurança digital. Só que demorou um pouquinho para isso acontecer. A popularização dos smartphones na década de 2010 também significou a popularização da autenticação pelo celular. Mas antes os recursos de proteção de contas eram bem mais restritos. Um desses métodos era a YubiKey, um pendrive USB mesmo, que utiliza a tecnologia de aproximação NFC para fazer a identificação com base em um celular. A Google, anos depois, lançou algo parecido à chave física de segurança Titan Key. Mas agora voltando para os meios de identificação, dependendo do serviço, esse segundo fator oferecido pode vir em uma ou várias modalidades e cabe a você escolher o que é mais prático, o que é mais seguro. Essa autenticação é baseada em 3 princípios: alguma coisa que você sabe, alguma coisa que você tem ou alguma coisa que você é. Em outras palavras, o segundo fator pode ser uma segunda senha, ou até aquelas clássicas perguntas que são pré-configuradas no momento da criação da conta e tentam confirmar se você é você, com informações bem pessoais, tipo o nome do bichinho de estimação. Ele também pode ser um objeto físico, ou então uma característica que é única da sua identidade. Assim, ter várias etapas de login não significa que um serviço tem uma autenticação em 2 fatores. Um CAPTCHA, que são aqueles desafios da Google de marcar a faixa de pedestre ou trem, ou marcar aquela caixa "Eu sou um robô", não são informações que só você teria e, portanto, não entram nessa explicação.
Mas quais são os tipos mais comuns? O mais tradicional é a inserção de um PIN, ou senha secundária. Esse código você cadastrou e normalmente tem que saber de cor. Tem ainda a confirmação por meio de um outro aparelho, como uma notificação que chega no seu celular, confirmando se foi você ou não que tentou realizar o login. Mas também é muito popular o código enviado por SMS, como aquele aleatório de ativação de WhatsApp. Esse método é considerado mais inseguro, já que o seu chip pode ser comprometido ou clonado. E até esse código pode ser solicitado por invasores, em golpes de engenharia social ou de phishing. Outro formato é o de aplicativos especializados, os autenticadores, que reúnem no Android ou iOS uma série de chaves de segurança para vários serviços que você tem cadastrado. O ponto negativo deles é justamente essa concentração de códigos. Eles podem ser acessados todos ao mesmo tempo em caso de aparelho roubado e sem mecanismos de proteção. Aliás, o mecanismo pode ser também, como eu já comentei, um dispositivo inteiro, físico. Nesse caso pode ser um token, uma tag ou um cartão mesmo. Você talvez tenha visto por aí um desses em chaveiros ou cartões para acesso em serviços bancários. E por fim tem a autenticação com elementos que você tem só você mesmo, que é o reconhecimento biométrico. Ele pode ser feito tanto por meio de impressão digital, como por reconhecimento facial do rosto inteiro ou pela leitura da íris. Mas qual deles é o mais seguro? Tem o mais seguro? Bom, todos possuem as suas qualidades e defeitos e não existe um método que é infalível. Em 2011, uma empresa de segurança chamada RSA Security teve os tokens de autenticação comprometidos, só que essa foi uma exceção. O ideal é não usar o código SMS, esse sim comprovadamente uma alternativa limitada, a não ser que seja a única. Além disso, ative a autenticação por 2 fatores no maior número possível de serviços, mesmo em sites que você usa pouco. Normalmente isso é muito fácil de ser feito e pode ser configurado nas opções do aplicativo ou site. Pode roubar alguns segundinhos da sua rotina, mas olha, vale a pena. Além disso, nunca passe os códigos PIN ou via SMS a terceiros, por mais que pareça que há um atendente da empresa do outro lado da linha. Esse tipo de golpe é bem comum e pode deixar você preso para fora da sua conta. E olha, ative também mais de um método de verificação se ele estiver disponível. Hoje em dia nós já falamos em autenticação de múltiplos fatores que envolvem mais de 2. E esse método é especialmente importante para serviços bem sigilosos, como contas bancárias ou sistemas corporativos. E eu não vou falar aqui de gerenciadores de senha. É uma boa dica, mas aí é outro assunto. Por fim, se você está em dúvida entre ativar esse mecanismo ou não, vale colocar a situação na balança. Configurar uma sequência numérica uma vez no login e digitar ela sempre é uma dor de cabeça muito mais leve do que ter a conta comprometida e virar vítima de um golpe digital. E como a gente já falou em uma reportagem aqui do canal, os roubos de celulares desbloqueados podem colocar tudo isso a perder, então atenção e cuidado na rua ainda são essenciais. E aí, o que você acha da autenticação em 2 fatores? Qual método você prefere e qual você acha que será o futuro dessa tecnologia? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreva para mais conteúdos como esse e confira a playlist do Entenda para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!